Yin e Yang, os dois movimentos iniciais da vida. Quais são eles? Vamos entender aqui hoje. Existe um símbolo, esse símbolo que vocês já ouviram falar alguma vez, já ouviram, que chama Tai Chi, que é o grande Chi, a grande expressão, potência de vitalidade do mundo. Sim, porque tudo começou desse binômio, aqui como a gente vê. Esse binômio significa o quê? O que eles observaram? Se existe o dia, se existe o sol, existe o quê? A noite. Existe noite sem dia? Não. Perde o sentido. Então, existe esse binômio que está em todo lugar. O vazio precisa existir para dizer que agora está ocupado. Então, sempre essa dualidade que existe em tudo que a gente pode ver é chamado de Yin e Yang. Então, o Yang é a potencialidade mais ativa. Então, é a luminosidade, é o dia, é a atividade. E o Yin é a receptividade. Então, o recebimento, a nutrição, a noite está relacionada ao Yin. E aí tem diversas qualidades, que são essas aqui, de cada uma dessas polaridades, que são infindáveis. Depois a gente vai estudar também que eles se interrelacionam. E depois dessa interrelação, a gente vai ter a derivação dos 5 elementos. Mas o que eu quero aqui hoje é que vocês entendam o que é Yin, o que é Yang. Então, por exemplo, quando eu estou dormindo, eu estou Yin. Quando eu estou numa sala de aula, que nem vocês aí do outro lado, ouvindo uma aula, eu estou numa postura de receptividade, de Yin. E eu preciso desses momentos de quietude, de receber as coisas, de receber os conhecimentos, de me introspectar. O silêncio, ele é Yin. Então, esse silêncio, essa semeadura interna de captar as sementes do exterior, de contemplação, é fundamental para a vida. Porque se eu não tivesse as sementes, se não fizesse esse de contemplação, de ver essas sementes e escolher essas sementes, vamos dizer, como é que eu vou plantar? O que eu vou plantar? E a partir do momento que eu planto para o exterior algo, então eu expresso para o exterior, eu estou fazendo um movimento Yang, um movimento de externalizar o que eu penso, o que eu sonho, o que eu quero. Então, realizar no mundo é um movimento Yang. Assim como dar uma aula é um movimento Yang. Assim como meu trabalho, então eu estou fazendo um serviço, meu trabalho está sendo um movimento Yang. Só que para o equilíbrio da vida, essas duas potências têm que estar muito bem harmônicas. E por isso o símbolo do Tai Chi. Porque se eu fico muito Yang, o que acontece? Eu fico com ansiedade, eu fico com insônia. Eu fico, às vezes, naquele movimento que eu não consigo quietar internamente, inclusive com uma angústia existencial. E começa a ter uma série de desarmonias no corpo também, como cefaleia, como intestino irritável ou constipação, como palpitações e por aí vai. Então é preciso saber que momento que eu vou ser ativo Yang e que momento que eu vou ser Yin. Se eu tenho excesso de Yin, eu fico prostrado, eu fico hipoativo, eu não tenho vontade de fazer as coisas, tenho preguiça. Tenho também uma tendência, por exemplo, nos rins a ter muita diurese, acordar à noite, ter diurese. Então eu preciso de nutrir esse meu Yin, e esse Yin tá bom, para que também eu não tenha uma série de hipoatividades na vida. Então esse equilíbrio é essencial para o funcionamento adequado dos sistemas e da nossa vida, para esses ciclos da vida acontecerem em harmonia. Quando a gente fala do nosso corpo, a gente tem uma parte também mais Yang e uma parte mais Yin. Então a parte de baixo é sempre mais Yin e a parte de cima mais Yang. Quando a gente fala da parte ventral e posterior, né? Então o dorso nosso é Yang, então tem pontos de acupuntura mais Yang lá, e aqui mais Yin. Direita e esquerda, então o meu lado dominante, no meu caso a direita, ele é Yang, o lado esquerdo é Yin. No caso de quem é canhoto, seria o contrário. Então dentro do corpo a gente tem isso, e com os órgãos também. O que determina a forma do órgão é Yin. Então vocês viram naquela lista lá que formato é Yin. A função que ele vai executar é Yang. Então, dessa maneira, a gente pode fazer essa aplicação do conceito Yin e Yang para todas as coisas. E o que eu gostaria que vocês exercitassem aqui até a próxima aula é essa observação na vida de vocês. Em que momento que eu estou mais Yang? Em que momento que eu estou mais Yin? Em que momento eu estou mais ativo, mais passivo? Tá bom? Tá adequado eu estar Yin para esse momento? Ou tá inadequado? Porque se a gente consegue se posicionar segundo Yin e Yang em cada momento da nossa vida, no trabalho, com os filhos, em casa, no momento de descanso, numa aula, se a gente consegue focar e ficar naquele movimento, que é o movimento mais adequado para aquele momento, eu consigo o quê? Ter mais eficácia. Então eu consigo ter mais eficácia nos meus processos, absorver melhor, agir melhor, ter uma resposta melhor a cada uma das situações. E esse exercício que eu gostaria que vocês fizessem durante esse tempo aí, vocês observassem e vissem, não, então aqui eu estou sendo muito Yang, deixa eu ficar mais Yin. Estou sendo muito Yin, eu preciso um pouco mais de Yang. Porque esses movimentos são os movimentos bases de tudo. Como é que eu vou entender depois o movimento madeira, o movimento metal, se eu não entendo esses dois movimentos iniciais, que é o ápice do Yang, que é o movimento fogo, e o ápice do Yin, que é o movimento água. Porque a água, o que ela faz? Ela cai.
ela é fria e ela cai. O que contém a água? Só contém terra, tem um recipiente ou terra, porque senão ela tem uma tendência abismal, que a gente fala. Então ela tende a ir para os abismos, para as profundezas. Por isso esse silenciamento relacionado aí ao elemento água e ao yin. E o fogo, o que faz? Ele queima tudo e vai sempre para o céu. Então a nossa mente, nosso fervilhar, né, também mental, está muito relacionado com o yang, que é o princípio mais imaterial do ser humano. Mas se ele fica demais, o que acontece? Ele queima inclusive as estruturas do nosso corpo. Então, espero que vocês tenham aproveitado e façam esse exercício na semana de vocês.